no decorrer dessa noite, durante essa semana, Pai, que em cada momento, Pai, possamos meditar possamos ser vitoriosos, ó Pai, em tudo aquilo que nós fizermos. Pai, que o Senhor esteja à frente das nossas vidas, dia após dia, e que Teu Santo Espírito venha nos guiar, nos conduzir ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, porque nós precisamos de Ti. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, fica um espaçozinho pequeno sem som, para a gente colocar o cabo na mesa, só ver se a minha voz, se a voz do pastor está saindo aí, tá bom? Porque no momento fica alguns segundos sem som, só ver se a minha voz, se a voz do pastor está saindo o som, tá ok? Aí dá um ok aí mesmo, escreve aí, porque aí o pessoal aqui, a equipe está aqui preparada. Oséias, manda um alôzinho aí, tá ok, tá saindo o som. Quando a gente está fazendo louvor, a gente não capta o som da mesa, capta o som ambiente, e quando vai fazer a pregação, a gente conecta o cabo, e na hora de conectar o cabo, fica um pouquinho vazio. Meus irmãos, graça e paz para todos, é uma alegria nós estarmos aqui nesta noite, mais uma noite, mais um momento atípico, mais um momento de um coração apertado. Nós estamos aqui em 4 pessoas, a igreja que cabe aqui, 300 pessoas, com as cadeiras sentados, nós estamos aqui em 4, todos nossos cultos de domingo são cultos lotados, e de repente a gente ter que enfrentarmos momentos como esse, então não é fácil, realmente é um momento assim, difícil, momento muito complicado, mas glória a Deus por isso, que nós estamos aqui juntos para adorarmos a Deus. Eu vou ler um texto da Bíblia, da palavra de Deus, no Salmo de número 27, para a gente meditar um pouco no Salmo de número 27. E depois eu vou dar alguns avisos, e aí nós vamos meditar então na palavra do Senhor. Compartilhe o vídeo agora, para que essa mensagem atinja o máximo de pessoas, o máximo possível de pessoas. Salmo 27, versículos 13 e 14, diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Deixa eu só dar um aviso pessoal, a minha equipe aqui. Se tiver algum problema no som, o Oséias manda para o WhatsApp da Juliana ou do Isaías. Tá bom, gente? O Oséias é o nosso técnico de som, que está longe, mas que está coordenando tudo. Então manda para o WhatsApp da Juliana ou do Isaías. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, em oração, em adoração e em louvor, ó Pai. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, um culto de louvor, um culto de adoração. Nós estamos aqui num número mais do que reduzido, mas Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. O Senhor está aqui conosco, e o Senhor está com o Teu povo, Brasil afora.
Nós temos pessoas de São Paulo, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Espírito Santo, aqui de Minas Gerais, pessoas dos mais longes rincões do nosso país e até do mundo nos acompanhando agora. Que a tua bênção alcance a cada coração e que a tua palavra possa falar fortemente no meu, no nosso, em cada coração. Que a esperança se renove, que a nossa fé não esmoreça, mas que o nosso coração esteja em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto do Salmo 27 é um texto carregado de esperança. Quando estivermos em situações de tristeza, quando estivermos em situações de medo, devemos olhar para esse salmo, para esses 2 versículos, de preferência de frente ao espelho, e dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Nós estamos no mês de abril de 2020, nós estamos no meio do epicentro de uma calamidade que se abateu sobre a humanidade, uma calamidade que tem ceifado vidas, que está fazendo fechar todos os estabelecimentos. Nós estamos aqui em Nova Resende, sábado, prefeito, foi sexta ou sábado? Na sexta para o sábado, o prefeito baixou um decreto liberando parte do comércio. Hoje, domingo, pela manhã, já saiu um decreto do prefeito, mandando fechar de novo boa parte do comércio, fechando estabelecimentos comerciais, escolas, órgãos públicos e até mesmo igrejas. Irmãos, eu não sei por perseguição religiosa ou política, eu não me lembro na história da humanidade que as igrejas tiveram que fechar seus templos. Você conhece algum momento? Em geral, em épocas de grande crise, grandes tragédias, o que as igrejas fazem? Abrem os seus templos. E as pessoas afluem para as igrejas, buscando refúgio para suas almas, buscando refúgio para os seus corações. Mas as igrejas estão fechadas. O coronavírus, ou o Covid-19, conseguiu fechar templos, conseguiu interromper atividades litúrgicas. E o último grande momento que atingiu globalmente os países foi na Segunda Guerra Mundial, em 1945. E um evento de tal magnitude aconteceu 75 anos atrás. Nesse momento de aflição, hoje, nós temos o grande privilégio de dizer, com as igrejas fechadas, nossas portas estão fechadas, mas nós temos o privilégio de dizer, como o salmista: eu creio. Esse é o nosso privilégio, eu creio. Queridos, nós precisamos crer e afirmar nossa fé. A fé tem um efeito renovador em nossa vida. Eu falei domingo passado, tenho falado ultimamente sobre o poder da fé. A fé que nos renova. E a fé nos renova por várias razões. E esse texto nos ensina algumas delas. Primeira razão, a fé nos renova porque a fé é fundamental em tempos de desesperança. O texto diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio, isso é fé. Nós precisamos de fé nesse tempo, onde tudo gira em torno das incertezas. Nós temos uma certeza, que é a fé. Se nós olharmos para a Bíblia, eu quero pegar o exemplo de 2 homens da Bíblia, que demonstraram fé, que mostram como a fé, ela é real, ela é importante, ela é preponderante, ela é fundamental para esses momentos de crise, crise que atinge nações. Primeiro, Abacuque, e eu preguei sobre Abacuque semana passada. Os dias de Abacuque não foram fáceis. Abacuque tinha ouvido falar
da vinda dos assírios para invadirem Israel. E como homem de Deus, ele orou para que Deus poupasse o seu povo. E Deus então responde para Abacuque que aquilo fazia parte do seu plano, que aquele povo ímpio faria o julgamento da nação de Israel. E diante desta calamidade, o que é que Abacuque faz? Abacuque coloca os seus olhos no caráter de Deus e tira os seus olhos da realidade bruta da vida. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz assim: não és tu, desde a eternidade, és Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundastes para servir de disciplina. O que Abacuque faz aqui? Abacuque olha para o caráter de Deus. Abacuque vê Deus como Deus eterno. Ou seja, em tempos de instabilidade emocional, física, saúde, espiritual, um caos, é bom lembrarmos do fato que a transcendência de Deus é verdadeira, é eterna, e nós somos temporais. Deus, Abacuque chama Deus de santo. A ação de Deus sempre é motivada por motivos corretos. Deus não tem más intenções. Abacuque fala que Deus é justo, que Deus julga a humanidade, no seu tempo Deus julgará. Abacuque chama Deus de rocha, inabalável, seguro, firme. Deus não muda, Ele é estável. Em tempos de insegurança, nós somos convidados a olhar para o caráter de Deus, o Deus que governa a nossa história. E quando a gente tem uma compreensão correta do caráter de Deus, isso me traz segurança, isso me traz solidez. Eu confio no caráter de Deus. Abacuque, segundo personagem que fala a respeito da importância da fé, é Jeremias. Jeremias passou pelo olho do furacão. Jeremias, já de idade, recebe de Deus a dura missão de exortar o povo de Deus ao arrependimento, para que o juízo de Deus não chegasse. Ninguém prestou atenção às palavras de Jeremias. A Bíblia fala que Israel foi devastado pela guerra, e Jeremias, impotente, nada podia fazer. Jeremias foi deixado ali para morrer em meio aos cadáveres, e junto com o povo humilde. E na Jerusalém pós-guerra, tudo era o caos, tudo lágrima, devastação. O que Jeremias faz? Jeremias escreve o livro de Lamentações, 5 capítulos, e Jeremias faz uma declaração maravilhosa, de fé. No capítulo 3, versículo 23, Jeremias fala assim, Jeremias olha para o caos, para a insegurança, tudo difícil. Jeremias fala: eu quero trazer a memória, eu quero trazer para minha alma o que me pode dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. O que é que Jeremias traz à memória? O que eu e você devemos trazer à memória agora, trazer nossa mente, trazer o nosso coração? O que? As misericórdias de Deus. Querido, a fé, ela ultrapassa as situações. A fé nos leva a um outro patamar de crença, de vida. Por isso o salmista diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós somos desafiados a crer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Nós não sabemos, porque todos os prognósticos estão dizendo que as próximas 2 semanas serão difíceis. O que é que devemos fazer, além dos cuidados necessários? Ter fé, crer. Será que você tem conseguido acreditar na bondade de Deus no meio de tudo que está acontecendo?
Nós somos desafiados a isso. Então a fé é necessária. Segundo, o que a fé nos faz? A fé nos faz olhar, mirar a bondade de Deus. O salmista diz: eu creio, fé, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Preste atenção no que eu vou dizer. É muito fácil eu e você, nós que estamos aqui e você que está em casa, é muito fácil nós perdermos a perspectiva da bondade de Deus na história, principalmente em tempos de aflição. Eu já vi muitos crentes fiéis, sinceros a Jesus, que têm um coração voltado com Deus, mas que estão tão abalados, que questionam profundamente a bondade de Deus e a graça de Deus. Eu tenho visto gente que me pergunta: pastor, por que, pastor? Será que Deus realmente é bom? Por que Deus permite a morte? São perguntas feitas. Por que Deus permite um infortúnio? Por que Deus permite o caos? A mulher de Jó perdeu rapidamente a visão da bondade de Deus. No meio da tragédia na vida do seu marido, da sua família, a mulher de Jó fala assim: marido, por que você conserva ainda a tua integridade, homem? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só, a nossa suspeita nos impede de ver a bondade de Deus e aguardar a manifestação desta bondade. O salmista diz: eu creio. Crê em quê, salmista? Eu creio que eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu creio, irmãos. Nós precisamos crer. Nós não sabemos o que o salmista estava vivenciando. O texto não relata, mas o fato é que ele estava debaixo de um grande medo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Tinha um medo rondando o coração do salmista. Grandes medos pairavam sobre a sua vida, mas ainda assim, ele olha para a vida com esperança e diz: eu creio que eu verei a bondade de Deus. Ele não diz que não estava com medo, mas ele diz que veria a bondade de Deus, porque ele acreditava em Deus, e Deus revelaria sua graça para ele em breve. O texto diz: eu não estou vendo. Ele diz pela fé: eu verei a bondade de Deus. Ele veria. A sua fé o levava a confiar, a se manter seguro, a não ter medo. Você me pergunta aí: pastor, o senhor não tem nenhuma pontinha de medo, pastor? O senhor não tem nenhuma vírgula de medo? Gente, eu sou ser humano, e tem hora que eu tenho um texto inteiro de medo. Isso tudo assusta, gente. Mas é nessa hora do medo, é nessa hora do susto, que eu preciso me lembrar que a minha fé é necessária, e a minha fé me faz olhar para a bondade de Deus. Terceira lição: a fé, ela coloca os olhos em Deus e não nas circunstâncias. Espera pelo Senhor, o texto está dizendo. O texto não está dizendo assim: espere as circunstâncias melhorarem. Ou estou enganado? Não. Espera pelo Senhor. O texto não está dizendo: espera o mercado reagir. O texto não espere a vacina sair. Não. O texto está dizendo: espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso sustentáculo. É nele que devemos colocar nossa confiança, porque é de Deus que vem a nossa salvação. Por isso eu quero te chamar. Ah, pastor, porque não é o Senhor, só eu sim.
passo os mesmos temores que você passa. Mas a Bíblia, a fé nos chama a colocar o nosso olhar, a mudar o foco, a tirar o foco da situação, a tirar o foco do problema. Nós somos chamados a olhar menos para a situação e olhar mais para Deus. Olhe menos para o histórico e olhe mais para o eterno. Olhe menos para o horizontal e olhe mais para o vertical. Olhemos para Deus. Jesus nos orientou quanto a isso. Quando ele falava sobre a ansiedade, ele fala: observai as aves do céu, elas não semeiam nem plantam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que é que Jesus quer ensinar aqui? Literalmente, o termo observai significa olhe atentamente. Deus colocou a natureza como um meio de nos ensinar o seu grande cuidado. Mas para isso acontecer, eu preciso colocar a minha fé. Eu preciso colocar o meu olhar em Deus. E a fé faz exatamente isso no coração daquele que crê. Jesus nos convida a colocarmos o nosso olhar no lugar certo, porque uma imagem, uma lente suja, uma lente distorcida danifica a imagem. Então nós somos chamados a declarar para a nossa alma: espera pelo Senhor. Quarto, o que a fé faz? A fé, ela é necessária. A fé nos faz mirar a bondade de Deus. A fé coloca os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. E a fé gera ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Eu gosto muito da palavra ânimo. A palavra ânimo vem do latim anima. Significa alma, vida. Ou seja, gente sem ânimo é gente sem vida, sem alegria, sem vitalidade. Qual é o contrário de ânimo? Prostração. Gente sem brilho. E é muito comum encontrarmos agora pessoas desencorajadas, pessoas desanimadas. Contudo, curiosamente, a expressão tem bom ânimo vem logo depois da frase espera pelo Senhor. Eu espero no Senhor e eu terei bom ânimo. Ou seja, a minha confiança em Deus vai me dar a energia suficiente para prosseguir. Ânimo é um estado de alma de quem espera no Senhor. Ânimo é um estado de alma de quem espera no Senhor. Que é um exemplo bíblico de alguém que passou por isso? Davi. Davi experimentou essa verdade de forma muito radical. Certa feita, Davi e seu grupo de homens saíram para a guerra. E quando eles voltaram, eles encontraram a cidade em que eles moravam, Ziclag, totalmente destruída. Os animais, as famílias tinham sido levados e todo mundo entrou em desespero. A casa de Davi foi atingida. E para piorar a situação, Davi foi ameaçado por seus soldados que queriam apedrejá-lo. Ele mesmo estava devastado. E o que Davi faz? 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Onde foi que Davi reanimou o ânimo? Se eu posso dizer assim. Onde foi que Davi buscou de novo vida para o seu coração abatido? Em Deus. Não existe outra fonte. Nunca existiu outra fonte. Davi sabia que Deus era a sua fonte de alegria, era a sua fonte de encorajamento. Irmãos, vou ser sincero com vocês. Hoje eu passei um dia assim, um coração apertado.
talvez por esse clima de jejum, de oração pela nação, mas eu falei, meu Deus, a minha força vem do Senhor, é nele que eu busco ânimo. Davi não tinha força em si mesmo, mas ele encontrou forças no seu Deus. Portanto, espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a fé que é necessária, a fé que me faz olhar para a bondade de Deus, a fé que me faz focar em Deus e não nas circunstâncias, e a mesma fé que gera em mim energia, que gera em mim força, que gera em mim ânimo. Para encerrar, eu gostaria de te dar 3 aplicações muito práticas. Primeiro, por que você tem medo? O que tem ameaçado a sua vida? Onde está a sua fragilidade? De que você tem medo? Eu quero te convidar a você trocar o seu medo pela fé. Eu quero te convidar a trocar a sua angústia por confiança. Eu quero te convidar a você a colocar os seus olhos em Deus. Primeiro, trocar o medo pela fé. Segundo, espere. Apesar de muitas coisas ainda estarem turvas, apesar de muitas coisas saírem ou seguirem ameaçadoras, é possível crer na bondade do Senhor. É possível crer que a bondade de Deus vai se manifestar na nossa história. Não desanime. Não desanime, ore para que Deus lhe capacite a olhar para Ele mesmo. Então, primeiro, troque o medo pela fé. Segundo, espere. Salmo 37, espere, pois, pelo Senhor, confia nele. Terceiro, olhe para Jesus. Não esqueça de Jesus. A cruz nos revela que os lugares mais ameaçadores podem ser o ponto central da bênção de Deus. Ali na cruz, Deus inverte a condição da miséria humana, trazendo salvação. Quem poderia esperar que de um momento tão assustador, tão implacável, na vida de Jesus e na história humana, chegaria a bênção sobre toda a humanidade? A cruz nos revela a submersão divina. As coisas não estão nas mãos do caos. As coisas não estão nas mãos do diabo. As coisas não estão nas mãos das pessoas ou das situações, mas as coisas, a vida, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, estão nas mãos de um Deus que tem absoluto controle da sua história. A cruz nos revela o grande amor de Deus pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O lugar do completo abandono de Deus, a cruz, é o lugar da manifestação do grande amor de Deus. Então entenda alguma coisa aqui, entenda as coisas, a vida não segue de maneira desatinada na história, não. Eu sei que é difícil entendermos isso, mas Deus tem o controle da nossa história. Nas horas mais árduas da vida, da sua vida, vou convidar o grupo de louvor já para vir aqui. Nas horas mais difíceis da vida, eu quero que você não tenha medo. Eu quero que você repita de maneira ousada, de maneira corajosa: eu creio. Repita comigo aí em casa. Eu não estou te ouvindo não, mas repita comigo aí em casa: eu creio
que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, grita aí em casa, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, meu querido. Essa é a nossa fé, esperar na grande bondade de Deus, e nós veremos a sua bondade se manifestar na nossa vida. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, e depois nós vamos orar, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a
oração, vou dar alguns avisos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, pedir a tua bênção para todos que estão nos acompanhando, para todos que estão agora cultuando com a gente, orando, estão ouvindo a tua palavra, estão ativando a fé. Meu Deus, a gente precisa de fé. A gente precisa de muita fé, Senhor. Sem fé nós não somos nada, precisamos de fé. A fé em Ti nos ajuda a descansar, nos ajuda a aprender a descansar, a confiar em Ti. É o que nos resta, Pai. Fazer o que é possível ser feito, mas o que nos resta é confiar. Então ative a fé. Tua palavra diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, pequeno, mas dentro dele tem um princípio de vida, nós teremos grandes coisas. Então abençoe teu povo que nos acompanha agora, abençoe as casas, abençoe os lares. Tem lares precisando da tua presença, tem lares precisando do teu cuidado. Eu sei que o Senhor está lá cuidando, mas que os lares sintam esse cuidado, que nós que somos tão pequenos e falhos possamos sentir os teus cuidados. Visita aquele que está sozinho em casa, aquele que os parentes não podem estar juntos. Visita, Senhor, visita os idosos, visita, Senhor, quem mora sozinho, visita, Senhor, quem anda angustiado, triste, deprimido. A gente sabe que períodos assim, momentos de ansiedade, de síndromes, de pânico e tanta coisa, depressão costumam explodir. Pai, mas no nome de Jesus, todos esses sentimentos, essas coisas ruins caem por terra, e que todos os corações sintam a tua companhia, sintam a tua presença. Nós oramos sim mais uma vez por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão enfrentando a batalha do coronavírus, mas também por aqueles que estão hospitalizados por outras situações. Deus, visita com a tua mão poderosa. Repreendemos sim no nome de Jesus esse mal, submetemos esse mal ao teu senhorio, ao teu poder, ó Pai, no nome de Jesus. Oramos pelas equipes médicas, nos hospitais, nos pronto-socorros, nos postos de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretárias, todos que estão envolvidos na área da saúde. Guarda esse pessoal, guarda esses guerreiros, ó Pai, blinda o corpo deles, protege. Visita, Senhor, todos que são parte dos grupos de risco. Guarda, Senhor, a cada um. Guarda a nossa nação, guarda o nosso país. Retira o medo, retira o pavor, mas que coloque dentro de nós a confiança de descansarmos em Ti. Ativa-nos a fé, porque a fé é necessária. Ativa-nos a fé, porque a fé nos faz mirar na Tua bondade. Ativa-nos a fé, porque a fé nos faz olharmos para Ti, não para as circunstâncias. Ativa-nos a fé, porque a fé nos faz confiar, esperar, descansar. Abençoe a todos, ó Pai. Abençoe a nossa cidade em especial. Abençoe a todos que nos acompanham agora. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe o mundo. Nós oramos, ó Pai, crendo em nome de Jesus. Aí na sua casa você diz amém, amém e amém. Coloque na live aí um amém garrafal, amém letra maiúscula, caixa alta, amém, como eu faço aqui na igreja. Faz um amém bonito aí, dá um grito aí em casa, vai na janela aí, meu irmão, grita amém, tá bom? Querido, deixa eu dar um aviso. Nosso presbitério, a nossa regional, nós somos 18 igrejas, nosso presbitério, e as 18 igrejas e congregações a partir de amanhã estarão envolvidas em 10 dias de oração e jejum. Cada dia 2 cidades, 2 igrejas irão orar. Amanhã todo o povo aqui de Nova Resende vai se juntar ao povo de Alpinópolis e nós estaremos em oração, em jejum. O jejum você fique à vontade, pode fazer de manhã até o almoço, quem aguentar um pouco mais tarde, quem tem problema de saúde, não pode, não há problema, quer que você ore. E aí às 7 horas da noite eu farei uma live, uma transmissão para a gente orar junto, tá bom?
Então, amanhã, todos nós juntos. Queridos, fiquem todos na paz de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Eu quero que você, os membros da nossa igreja, por que isso, pastor? É gostoso, é necessário, para mostrar que o povo de Deus está junto, unido. Tire aquela foto agora com a família. Quem puder tirar aí, virado para a televisão, computador, tá bom? Tira aquela foto bacana e que Deus nos abençoe. E depois eu vou tirar a foto nossa aqui da equipe, né? A gente pede para os outros tirar, não tira a foto nossa aqui, mas vamos tirar bem longe do outro, tá bom? Eu vou tirar daqui, ó, e pega todo mundo longe. Queridos, Deus abençoe vocês. Vou impetrar a bênção. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém, amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.